Fala galerinha do 8º ano, segue o último vídeo aí de ciências, o último da apostila, o último do ano. A gente vai falar sobre a diversidade animal, parte 3. Vamos falar exclusivamente dos mamíferos, páginas 47 a 53. Características gerais dos mamíferos. São animais que possuem ao longo do corpo os pelos que servem para o aquecimento e proteção da pele desses animais. São animais que apresentam glândulas mamárias, ou seja, produtoras de leite, que é o alimento, glândulas sudoríferas ou sudoríparas, que são glândulas relacionadas à eliminação de água ou suor para manter o equilíbrio térmico, e glândulas sebáceas produtoras de gordura. Assim como as aves, são animais endotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo não varia de acordo com a temperatura do ambiente. São animais vivíparos, ou seja, o desenvolvimento acontece dentro do corpo da fêmea. E por isso, as fêmeas apresentam 3 anexos embrionários, que é a placenta, que vai fazer a nutrição do bebê com a mãe, o cordão umbilical, que vai servir de comunicação da mãe com a placenta para a nutrição do bebê, e o líquido amniótico, que vocês conhecem como bolsa d'água. A reprodução ela é sexuada, ou seja, tem o envolvimento de gametas, e a fecundação é interna, que acontece dentro do corpo da fêmea. São animais que podem habitar vários tipos de ambiente, como o solo, a água e o ar. A respiração desses animais ela é pulmonar, auxiliada por um músculo chamado de diafragma, que controla a inspiração, que é a entrada de oxigênio, e a expiração, que é a eliminação de gás carbônico. Os mamíferos são divididos em grupos, né? Os protérios ou marsupiais, eles apresentam uma bolsa que é para completar o desenvolvimento dos seus filhotes, que é chamada de marsúpio. O exemplo é o canguru e o gambá. Mas nós temos também os eutérios, que eles têm a placenta, como eu disse para vocês, que é chamado de anexo embrionário, que vai servir para a nutrição do bebê. É o caso da maioria dos mamíferos, baleia, macaco, boi, ser humano, etc. E ainda temos os monotremados, são esses que colocam ovos, né? Que é uma exclusividade de um animal chamado de ornitorrinco, tá? Ele é um animal que ele é originário da Austrália, um animal que já está em extinção. Ele tem muitas características com as aves, mas as maiores características são predominantes de mamífero. Vocês podem, se vocês acreditam que eu tenha colocado aqui no slide, vocês vão ver que eles têm bico de pato, pé de pato, mas apresentam pelos, glândulas mamárias. Então, a maior quantidade de características são relacionadas aos mamíferos, por isso que eles foram classificados como tal, tá? Isso aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui a gente tem o exemplo do ornitorrinco, tá? Vocês veem que o bico é de pato, a pata é de pato, mas as outras características são predominantes em relação aos mamíferos. E aqui são as principais ordens dos mamíferos, tá? Aqui eu também dou um outro exemplo, né? Utilidade dos mamíferos. Os mamíferos participam da cadeia alimentar, que é a sequência de alimentação quando os seres são heterótrofos, ou seja, que não conseguem produzir o seu alimento. Infelizmente, alguns deles ainda hoje auxiliam no transporte, mas era muito mais utilizado antigamente, né, como cavalos puxando charrete, bois fazendo algum trabalho rural, né, que hoje não era nem para existir. Vestuário, né, a gente infelizmente ainda tem alguns casacos, né, de pele de raposa, né, de couro de vaca, enfim. E alguns deles auxiliam na polinização, que é o caso daí dos morcegos, que são os únicos mamíferos que sobrevivem no ar, únicos mamíferos voadores, tá? Lembrando que alguns mamíferos podem ser venenosos e que podem transmitir doenças. Tudo bem? Bom, galerinha, o vídeo foi curto, né? Esse ano de 2020 não foi fácil para ninguém, mas espero o ano que vem poder encontrar vocês mais uma vez. E fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui sempre à disposição. Saudades de vocês. Beijos.